Um lanche para ser saudável, ele precisa de 5 coisas. Fica ligadinho aí que você vai aprender hoje como fazer um lanche super saudável. É isso aí, pessoal. Um lanche, ele pode sim ser um lanche saudável. Porém, a gente tem que levar em consideração aí quais tipos de alimentos nós vamos utilizar nesse lanche para ele poder ser um lanche saudável. É isso mesmo que você ouviu. Você não vai passar fome, você não vai passar necessidade de se alimentar com um lanche. Então aprenda hoje, agora mesmo. O primeiro tópico para um lanche ser saudável, ele precisa de ter o quê? Ele precisa de ter uma boa fonte de proteína. É isso mesmo, ou seja, carnes magras. Não adianta nada você fazer um lanche top de linha, show de bola, mas se ele não tiver uma boa fonte de proteína. Vou dar alguns exemplos para vocês que vocês podem utilizar de uma boa fonte de proteína. Carnes magras, por exemplo, né? Carne bovina magra, como o lagarto, o filé mignon, o coxão duro, o coxão mole, a alcatra, a maminha de alcatra e também o músculo. Você pode utilizar também não somente a carne bovina, mas também o filé do peito do frango, que é muito bom, pessoal. Vai ficar um lanche delicioso. Você vai utilizar uma carne aí que você já tem o hábito de utilizá-la para deixar o lanche aí super saudável. Segundo tópico, baixo teor de gordura. Infelizmente, pessoal, nos locais que a gente vai comer fora, a gente sai para comer, tá naquela vontade de comer, ali naquele momento, geralmente as pessoas utilizam muita gordura quando vai fazer o lanche, vai fazer principalmente o hambúrguer e o ovo. Então o ideal é você fazer esse lanche na sua residência, você mesmo vai saber o que você vai estar colocando nele, você vai saber ali as quantidades que você vai estar colocando nesse lanche, então ele vai ter sim um lanche super saudável. Então ele deve ter sim uma baixa quantidade de gordura. Você só pode passar só um fiozinho mesmo de azeite, por exemplo, um fiozinho de banha de porco, não faz mal, tá, pessoal? Eu indicaria aí até mesmo a banha de porco, porque o azeite de oliva, quando ele chega aí acima de 70 graus Celsius, ele já começa a se dissipar. Então isso faz mal para a saúde. Então utilize aí a banha de porco, não faz mal, e é só um fiozinho, tá, pessoal? É só um pouquinho. Então, tanto na hora de escolher o corte, quando você utiliza o corte, como eu citei anteriormente, cortes magros, você também tem que utilizar esse baixo teor de gordura, para ele ficar um lanche super saudável. Terceiro tópico, micronutrientes. Você precisa de utilizar micronutrientes no seu lanche. Ah, Wellington, mas quais tipos de micronutrientes eu posso utilizar? Por exemplo, o alface. O alface ele é uma grande fonte de micronutrientes. Você pode utilizar o alface, você pode utilizar o repolho, pode utilizar também o repolho roxo. Vai ficar um lanche delicioso. Quarto tópico, fonte de carboidrato. Você pode utilizar como fonte de carboidrato o pão, tanto o integral, como também o pão branco. A gente recomenda você utilizar o pão integral, porém, ele tem um sabor mais acentuado, tem gente que não gosta de utilizar. Então eu recomendaria para vocês, se você não quer utilizar o pão integral, que é o melhor, tem mais fontes de micronutrientes, ele vai ter uma digestibilidade menor, né? Vai demorar mais tempo para você ficar com fome. Então se você for utilizar o pão branco, você utilize um pão branco que você já esteja acostumado com ele. Pesquise primeiro, tá? Veja quais tipos de pão branco tem na sua cidade. Pesquise também referente ao açúcar. Hoje em dia o pessoal está colocando muito açúcar nos pão, para quê? Para ficar mais saboroso, né? Quanto mais açúcar, mais gostoso. Mas isso a gente sabe que faz mal para a saúde. Então veja a quantidade de açúcar, procure um pão que não tenha açúcar e se tiver alguma fonte, assim, para dar aquela adocicada, veja se tem um adoçante, um stevia, por exemplo, etc. Outros tipos de fonte de açúcar para não te fazer mal e que não seja muito calórico, tá ok? E quinto lugar, para a gente finalizar com chave de ouro, é o baixo teor de sódio. Isso aqui é muito interessante. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, o ideal é você utilizar aí um consumo de 2 gramas de sódio por dia. Ou seja, isso equivale a 5 gramas de sal diariamente. É isso mesmo. Somente 5 gramas de sal diariamente um ser humano precisa de utilizar. Acima disso, pessoal, já dá problema pra gente. O nosso rim ele tem que fazer o processo ali, né? Quando o sal ele chega nos nossos rins, e quando ele não consegue fazer o processo adequado, então o excesso desse sódio, o excesso de sal, ele vai para nossa corrente sanguínea. Aí o que acontece? Vou dar um exemplo para você. Você já acordou de manhã assim, e aí você olhou assim no espelho e você, nossa, parece que eu tô mais magro, tô mais bonito, mais esbelto. Mas aí depois de você tomar um copo de água, bum,
Você olha de novo no espelho depois de uns 20 minutos, meu Deus, parece que eu engordei, eu não comi nada, não fiz nada e eu engordei. É o que, pessoal? Retenção de líquidos, tá? O sódio, ele faz isso, né? Nas células ele retém o líquido e a gente fica com aspecto, né, de gordo, infelizmente. Então, utilize somente 5 gramas de sódio, baixo teor de sódio. Por isso que eu falo, faça o seu próprio lanche, tá? Faça o seu próprio lanche na sua residência, que você vai saber todas as quantidades que você vai estar utilizando aí para o seu hambúrguer e para o seu lanchinho da tarde ou lanchinho da noite. É muito bom, pessoal. Leve em consideração também, tá? Essa quantidade de sódio, a que já vem nos alimentos. Cada alimento, ele já tem uma quantidade de sódio específica. Por exemplo, vou dar um exemplo, o extrato de tomate. O extrato de tomate em 15 gramas mais ou menos, 15 a 30 gramas, você já tem 5% do valor nutricional de sódio que uma pessoa normal pode ingerir. Vou dar outro exemplo para você também. O ketchup. Você utilizar o ketchup, por exemplo, se você utilizar 100 gramas de ketchup, ele vai te dar aí em torno de 25 a 35% da quantidade necessária que você precisa ingerir. Agora imagina, quando a gente sai da nossa residência, vai comer um lanche ali fora, você utiliza aí 100, 200, 150 gramas de ketchup, você joga aquele ketchup ali sem dó, aí vai acontecer o que, pessoal? Quase a metade do sódio que você precisa ingerir, você já ingeriu somente num lanchinho. Então é isso aí, você que gostou do vídeo e quiser se inscrever no canal, pode ficar à vontade, tá? Você que não gostou, você que achou que está faltando alguma coisa, pode comentar aí, comenta aí embaixo aí, Wellington, eu queria que você fizesse um vídeo de tal produto, de tal alimento, pode ficar à vontade. Então aprenda mais aí com o nosso canal.